Fala galerinha dominantes online, Thiago Doni aqui na área para mais uma aula de física. E hoje a gente vai fazer alguns exercícios dos princípios conservativos. Bem, essa primeira questão a gente vai trabalhar com o campo energético, ou seja, nesse caso a gente vai ter a energia se conservando e se transformando em outros tipos de energia. Vamos para o texto. Uma das modalidades presentes nas Olimpíadas é o salto com vara. As etapas de um dos saltos de um atleta estão representados na figura. Então aqui a gente tem 4 etapas. A primeira etapa é o atleta correndo com a vara. Na 2 é ele colocando a vara no chão, para conseguir realizar o salto. No terceiro, a gente tem o atleta no ponto mais alto, ultrapassando a vara. E no quarto, a gente tem ele caindo no colchão, conseguindo aparar a sua queda. Olhadinha na pergunta agora. Desprezando as forças dissipativas, resistência do ar e atrito, para que o salto atinja a maior altura possível, ou seja, o máximo de energia seja conservada, é necessário que, na letra A energia cinética representada na etapa 1 seja totalmente convertida em energia potencial elástica representada na etapa 4. Pessoal, uma das coisas que a gente precisa entender para resolver essa questão é entender aonde que as etapas se encaixam na nossa pergunta, não é? O fato do atleta cair no colchão para parar a sua queda, não vai influenciar na sua altura. Então, nesse caso, a gente pode descartar a letra A como sendo uma alternativa possível. Na letra B, a gente tem a energia cinética representada na etapa 2 seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional representada na etapa 4. De novo, pessoal, a gente não está aqui envolvendo a situação a qual a gente vai conseguir ter a altura máxima do nosso problema. Então, a gente pode descartar a letra B como sendo uma alternativa possível. Na letra C, a energia cinética representada na etapa 1 seja convertida em energia potencial gravitacional representada na etapa 3. Sim, aqui nesse caso nós temos a possibilidade de alternativa correta, porque na etapa 1 é o momento em que o atleta ganha energia, através do trabalho que ele tem, transformando esse trabalho em energia cinética. E aí, a partir do momento em que ele faz a mudança da energia cinética para energia elástica, para da energia elástica conseguir transformar para energia potencial gravitacional, entre as etapas 1, 2 e 3, são essas que influenciam na altura que ele vai alcançar. Então, a letra C é a alternativa correta para esse tipo de problema. Mas vamos dar uma olhadinha aqui na letra D e na letra E e encontrar os seus erros. Na letra D, a energia potencial gravitacional representada na etapa 2. Na etapa 2 é o momento em que ele está transformando energia cinética em energia potencial elástica, Então, nesse caso, a gente não poderia ter a letra D como alternativa correta. Na letra E, a energia potencial gravitacional representada na etapa 1 seja totalmente convertida em energia potencial elástica representada na etapa 3. Pessoal, tá tudo errado, Na etapa 1 a gente tem a energia cinética e na etapa 3 a gente tem a energia potencial gravitacional e não a elástica. Então, a gente chega à conclusão que a alternativa correta realmente era a letra C, como a gente havia marcado anteriormente. Ok? Bem, uma outra questão que a gente tem dentro do princípio conservativo, pessoal, é a conservação da quantidade de movimento, que é o que está acontecendo nessa questão. Dá uma olhadinha no texto. Durante um reparo na Estação Espacial Internacional, um cosmonauta de massa 90 kg substitui uma bomba do sistema de refrigeração de massa 360 kg que está danificada. Inicialmente, o cosmonauta e a bomba estão em repouso em relação à estação.
Então, a gente vai caracterizar aqui o estudo da nossa questão dentro da seguinte situação. A gente vai ter a conservação da quantidade do movimento, mas a gente vai ter antes e depois, não é, desse empurrão que ele vai dar na bomba, não é? Ele fala aqui, ó, quando ele empurra a bomba para o espaço, ele é empurrado no sentido oposto. Nesse processo, a bomba adquire uma velocidade de 0,2 metros por segundo em relação à estação. Então, o que a gente precisa analisar nesse tipo de questão? Se a gente vai ter a conservação, o que de antes, ou seja, a quantidade do movimento do nosso sistema de antes, vai ser igual ao que de depois. A quantidade de movimento do nosso sistema depois. Depois de quê? Depois que ele lança a bomba. Antes de lançar a bomba, os dois estavam em repouso. Então, as suas velocidades eram igual a zero. Então, quando a gente faz a massa do cosmonauta vezes a sua velocidade, necessariamente a gente vai encontrar zero. E se a gente somar a massa da bomba vezes a velocidade da bomba, necessariamente a gente vai encontrar zero também, porque os dois estão em repouso antes dele lançar a bomba. Então, nesse tipo de situação aqui, a gente está caracterizando que a quantidade do movimento ela vai ser nula nessa situação. Então, a gente chega à conclusão que quando a gente faz a massa do cosmonauta vezes a velocidade dele, ou seja, a velocidade que ele vai alcançar, e aí a gente vai somar com a massa da bomba vezes a velocidade que ela alcançou, a gente vai ver que em ambos esses casos aqui, a gente vai ter essa quantidade de movimento igual a zero. Então, o que a gente precisa tomar cuidado? A gente percebeu que quando ele lançou a bomba, ele foi empurrado no sentido oposto. E quando a gente está falando sobre quantidade de movimento, a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Então, de alguma forma, a gente precisa representar direção e sentido para esse tipo de questão. Pensando que a direção em ambos os casos vai ser a mesma, a gente vai ter aqui sentidos contrários do nosso movimento. Então, enquanto um foi negativo, o outro necessariamente vai ser positivo, porque eles simplesmente se movimentaram em sentidos opostos, ok? Então, a gente vai representar isso através do sinal. Então, um desses dois aqui, ó, necessariamente vai ser negativo. E não importa, pessoal, você dizer que um é positivo, mas ele era negativo. Nesse tipo de caso, não. O referencial quem determina são vocês. Então, se você disse que um é positivo, automaticamente o outro fica sendo negativo. Não vai fazer diferença para a nossa questão. Por quê? Porque se um é positivo e o outro é negativo, quando a gente fizer os dois sendo igual a zero, a gente vai simplesmente dizer que a massa do cosmonauta vezes a sua velocidade vai ser igual à massa da bomba vezes a sua velocidade. Então, nesse caso, substituindo os valores, a gente vai ter que a massa do cosmonauta, que é 90, vezes a velocidade que ele adquiriu, vai ser igual a 360 vezes 0,2. Então, a velocidade desse cosmonauta, simplificando aqui a nossa questão, ó, 360 dividido por 90 dá 4, a gente percebe que a velocidade desse cosmonauta vai ser de 0,8 metros por segundo, e aí a gente marca a letra E como sendo a alternativa correta, ok? Questão bem simples, uma questão que a gente trabalha aqui com a conservação da quantidade de movimento. Um outro tema que nós temos dentro do princípio conservativo é a conservação do nosso momento angular, ok? E é justamente isso que essa questãozinha aqui da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, fala. Ela diz o seguinte: um homem de massa igual a 80 kg está em repouso e em equilíbrio sobre uma prancha rígida de 2 metros, não é? Então aqui a gente tem a prancha, não é? Ela está em equilíbrio, ou seja, nesse caso ela não está se movimentando, então a gente vai dizer que o somatório dos momentos aqui vai ser igual a zero, não é? E aí ele fala que a massa
da nossa prancha, ela é muito menor que a massa do homem. Então quer dizer que o momento que está atuando aqui em relação ao corpo, né, a força-peso da nossa prancha vai ser igual a zero, não é? Então a gente não precisa caracterizar aqui o peso da nossa prancha, ok? A gente só vai ter atuando na nossa prancha quais forças? A força-peso exercida pelo cara, e aí ele fala pra gente que essa prancha está posicionada entre dois apoios A e B, não é? Em suas extremidades. Então aqui a gente tem o apoio que eu vou chamar de A, e aqui eu tenho um apoio que eu vou chamar de B, ok? A gente tem o peso do cara, né? O homem está a 0,2 metros do apoio A, então nesse caso aqui a nossa distância é de 0,2 e a nossa distância até a ponta de cá é 1,8 metros. E isso é muito importante. Por quê, pessoal? Nesse caso, como a gente tem duas situações de apoio, a gente vai ter duas forças que a gente chama de quê? De normal. Então eu vou chamar uma de NA e a outra eu vou chamar de NB, ok? Bem, e aí ele pede para que a gente determine o quê? A força que a prancha exerce sobre o apoio A, ou seja, ele quer descobrir quem é o NA. Como é que a gente vai fazer isso? Bem, para fazer esse tipo de situação, a gente vai conservar o nosso momento angular e vai dizer que esse momento angular vai ser igual a zero, ok? A gente vai ter aqui nosso corpo em equilíbrio. E aí o que a gente vai caracterizar? Se a gente tem três forças atuando sobre a nossa prancha, necessariamente a gente vai ter três momentos angulares aqui, não é? Ou seja, a gente tem que pensar nesses três momentos. Só que quando a gente está pensando nesse tipo de situação, a gente precisa fixar um ponto de rotação. A gente sempre analisa os momentos de acordo com a posição da força e a distância que a posição dessa força tem em relação ao ponto de rotação. Malandramente, eu vou colocar o ponto de rotação aqui, ó, no ponto aonde está atuando a normal no ponto B, não é? E aí o que a gente vai fazer? A gente sempre calcula esse momento como sendo a força vezes a distância. Distância para o quê? Distância para o ponto de rotação. Então, por exemplo, a normal A, no ponto A, ela está a uma distância de 2 metros do ponto de rotação. Então, quando a gente fizer aqui, ó, NA vezes D, mais o peso do cara vezes eu vou chamar aqui de D', mais a normal B vezes a distância duas linhas, isso vai ter que ser igual a zero, não é? Então aqui, ó, eu vou dizer que eu vou ter a normal de A vezes 2, e aí o que a gente precisa tomar cuidado nesse tipo de questão? Vamos analisar o sentido em que as forças conseguiriam realizar o seu movimento. Se a normal A conseguisse realizar a rotação na prancha, ela estaria rotacionando a nossa prancha no sentido horário, enquanto o peso do cara estaria rotacionando a nossa prancha no sentido anti-horário. Então, se um é positivo, necessariamente o outro vai ser negativo. Então, aqui eu vou ter o peso do homem, que no caso é a massa vezes a gravidade, que vai dar 800, vezes a distância para o ponto de rotação, que é 1,8. E aqui, pessoal, o que acontece? Como eu disse que o ponto de rotação dessa prancha é o ponto aonde está atuando a normal B, a gente vai dizer que ela não vai ter capacidade de rotacionar essa prancha. O momento exercido pela normal B, nesse caso, ela vai ser igual a zero, tá? Ela não vai ter atuação para a rotação desse corpo. Então, esse corpo aqui, para ficar em equilíbrio, o que tem que estar acontecendo? Bem, isso aqui vai ter que ser igual a zero, então nessa situação a gente tem que a normal A, ela vai ser 800 vezes 1,8 dividido por 2, que vai ser igual a 720 newtons.
e aí a gente marca a letra D como sendo a alternativa correta. Pessoal, só vamos aqui entender que nesse tipo de situação, da mesma forma que a gente encontrou que o momento angular ele precisa ser igual a zero, a força resultante precisa ser igual a zero também. Então, se a gente quisesse de alguma forma descobrir a intensidade da normal no ponto B, a gente vai dizer que as forças que estão apontando para baixo tem que ser igual às forças que estão apontando para cima. Então, se eu somar a normal de A no ponto A mais a normal no ponto B, isso vai ter que ser igual ao peso do cara, que é igual a 800 newtons. Então, a gente percebe que a normal no ponto B, nesse caso, ela vai ter um valorzinho de 80 newtons. Ok? Então a gente percebe que aqui as forças de contato com a prancha elas vão ser um pouquinho diferentes. E a gente consegue fazer um experimento bem simples para visualizar esse tipo de situação. Se a gente tivesse, por exemplo, alguém sentado no sofá e a gente quisesse erguer esse sofá, seria muito mais fácil erguer o sofá fazendo uma rotação num ponto aonde não teria ninguém sentado, né? Se alguém tivesse sentado na outra posição, a gente teria que fazer uma força menor. Já se fosse na posição em que o cara está sentado, a gente teria que fazer uma força muito maior, ok? Isso aqui é uma aplicação de algo muito cotidiano dentro das nossas vidas, ok, pessoal? Bem, termina aqui a resolução dos exercícios de princípio conservativo. Não esqueçam de estudar e, claro, bons estudos!